Boa noite a todos. Realmente deve ter acontecido alguma coisa com o Eduardo, né? Ele mora em Biguaçu. Deve ter pego uma fila aí, não chegou a tempo. Mas isso não é o problema, a gente tem que fazer a nossa parte aqui. Né? Muito bem. Então, a José começou a falar de casa de paz, de oração. Mas essa casa de paz, de oração, não precisa ser só aqui, né? A gente tem que ter essa paz e oração também em casa, porque se a gente só vem buscar no centro espírita, na igreja, não tem paz e oração, aí nós estamos fazendo tudo errado, porque o lugar onde a gente tem que ter muito mais paz é na nossa casa. Então isso me deu aqui a inspiração aqui de falar sobre essas coisas, porque face é tudo mesmo que a gente não queira, mas sempre volta a esse momento que se vive, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a questão do pânico que se cria. Né? Então, cada vez que se entra em uma situação de pânico, de desespero, com medo de tudo, né? Isso nos torna um pouco vulneráveis a uma série de energias negativas que nós permitimos que ela entre e passe a parte de nós. Isso tudo tem ligação com uma coisa chamada pensamento. E esse pensamento é o que atrai essas situações totalmente adversas. Ninguém quer viver em situação difícil, né? Mas no mundo que vivemos, nós vamos viver muitas coisas difíceis. Outros um pouco menos, mas outros muitas dificuldades. E isso tem que ser, a gente tem que transcender todas essas situações. Por isso que todos nós já chegamos a uma idade diferente uma do outro aqui, já passamos por diversas situações. Isso quer dizer que a gente venceu esses obstáculos. Então o negócio é olhar para frente, olhar para trás não adianta absolutamente nada. Né? Não nos serve olhar para trás, porque o que está atrás, o que já passou, eu não posso fazer absolutamente mais nada. E o que vem ainda, se eu ficar pensando e me iludindo com coisas futuras, eu não sei nem se eu vou chegar amanhã. Né? Então nós temos que viver e aprender tudo no dia de hoje. Hoje é o dia que ainda dá tempo, não terminou o dia ainda, nós ainda temos mais 4 horas para terminar esse dia 27 de maio, né? Então tem muita coisa para se fazer ainda. Né? Deixa para depois não é o negócio. Então quando a gente começa a entrar nesse pânico, nós atraímos para nós justamente as energias negativas. Energias negativas nós podemos trazer uma série de situações. Primeiro, espíritos que se assimilam com a mesma energia que eu estou, ou seja, a mesma sintonia que eu estou. Não quer dizer que sejam espíritos ruins, né? Mas sofredores como nós. Então eles se aproximam de nós. Mas também abrimos muita situação desse pânico todo e de medo para aqueles irmãos que nós chamamos de obsessores. O processo obsessivo, ele é muito grave. É uma situação que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente não percebe as coisas do plano físico. Vocês não imaginam como nós não percebemos nada que vem do plano extrafísico. As influências que nós recebemos, somos nós quem atraímos. Nós viemos para esse mundo para resolver uma série de situações passadas. Mas principalmente umas coisas chamadas defeitos morais. O que são defeitos morais? Nós estamos insistindo nisso há muito tempo, até nos estudos que a gente faz. Defeitos morais são orgulho, inveja, ciúme, raiva, rancor, ódio. Alguém aqui não sente nada disso? Ou nunca sentiu? Será que quando a gente vê uma cena na televisão, eu não assisto mais jornal, então só vejo mais filme, porque eu não vou mais perder tempo nisso. A primeira reação nossa é exatamente, também penso assim, não estou pedindo para vocês, não é só vocês, eu também penso assim. Se alguém vê um criminoso praticar, principalmente com criança, que a gente vê aí, a primeira coisa que a gente quer é pegar uma bala e dar na cabeça do cidadão, não é isso? A maioria pensa assim.
isso demonstra a nossa inferioridade também. E se ele fez aquilo da forma que é, porque está em desarmonia, é uma pessoa totalmente ignorante, ou seja, sem conhecimento, se nós pensarmos com raiva e com ódio dessa criatura, nós estamos na mesma situação que ele. Porque no momento desse nós somos capazes de cometer a mesma situação que essa pessoa fez. Então, se nós entrarmos nessa vibração, essa criatura não vai mudar, porque ela vai receber energias totalmente negativas que nós emanamos do nosso pensamento. Vamos supor que está na televisão 50 milhões assistindo no Brasil inteiro. Recebendo uma carga negativa dessa, com certeza não vai ficar. Agora, se 50 milhões pensar, vou rezar para essa criatura aí, eu acho que a vibração dele começa a diminuir, melhorar um pouquinho. Então, nós temos que fazer o contrário para evitar essas situações. Por quê? A obsessão ela decorre sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mau. Isso é uma definição de Allan Kardec. Decorre sempre de uma imperfeição moral. Então, o que é uma imperfeição moral? Falamos ali. Sentindo ódio. Sentindo raiva. Ciúme doentio. Né? Aquele amor obsessivo, que a gente diz que amor não tem nada a ver com amor. Né? Então, essa imperfeição moral vai dar o quê? Ascendência, ou seja, vou deixar que as energias negativas se aproximem de mim, inclusive aqueles que nós dizemos obsessores. São irmãos também, e que precisam sempre ser, as nossas orações também sempre devem ser voltadas a essas criaturas, porque é essas que precisam muito mais. Ou seja, o remédio a gente só dá para quem está doente. Eu não vou tomar remédio se eu não estou doente. Então, quem está doente é aquele que está em vibração total, ou está em desarmonia com o meio que vive. Essas criaturas precisam. Então, qual é o remédio para essas criaturas? A prece. Passar um entendimento. Isso a gente faz muito, tenta fazer isso, quando a gente faz as conversas fraternas. Muitas pessoas procuram um certo desequilíbrio, a gente tenta equilibrar as pessoas. Agora a gente não vai querer botar de goela abaixo as pessoas as ideias da doutrina. Né? Que acha que a doutrina espírita é tudo certo. Bom, a doutrina é uma coisa. A instituição espírita, amor e caridade, é uma coisa. Mas quem dirige são as pessoas. Então quem erra não é a instituição, são as pessoas. Quem faz as coisas erradas são as pessoas, não são as instituições. Porque a religião católica, o padre... Não, a religião católica não tem nada a ver com isso. Se as pessoas que dirigem tomam decisões erradas, elas que são as culpadas, não é a instituição. Então nós temos que separar essas situações também. Então, se a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência ao espírito mal, isso faz parte do quê? Das nossas vibrações, do nosso pensamento. Nós sempre lembramos o seguinte: nós só mudamos a nossa forma de agir e de fazer alguma coisa se nós mudarmos a nossa maneira de pensar. Porque se nós continuarmos pensando dessa forma aí, nós vamos fazer sempre errado. Tá? Então, vamos para 3 situações que nós chamamos de obsessão. Nós não. Kardec estudou isso, né? E passou para nós. Obsessão simples, fascinação e subjugação. Mas eu gostaria primeiro de falar da questão de agentes da obsessão. Ou seja, os desencarnados nos obsediam. Esse é um agente. Ou seja, por que eles nos obsediam? Primeiro, o que nós vivemos aqui, todas as nossas mazelas, os problemas que nós vivemos aqui, não é culpa de ninguém, é culpa exclusivamente nossa. Nós estamos aqui para resgatar aquilo que fizemos. Mas muitas vezes, o que nós estamos resgatando aqui é mal que nós fizemos ao outro. Que esse que nós fizemos pode ser um dos outros. Pode ser, não quer dizer que seja um dos obsessores. Então, esse desencarnado vem nos obsediar. Esse é um agente. O que mais acontece aqui, muitas vezes, nas conversas fraternas, acontece sobre essas situações, que nós podemos chamar de uma obsessão simples. Ou seja, uma mera influenciação
que todos nós estamos sujeitos. Não pensem os senhores e as senhoras aqui que as pessoas inteligentes, aquelas cheias de diplomas, não estão sujeitos. Muito pelo contrário. Essa questão da inteligência, do intelecto, né? É um exercício, um desafio muito grande. Muitas vezes, não quer dizer que são todos, mas muitos deles caem para o lado da vaidade. O mais eu, sou eu e mais ninguém. Vamos supor, eu sempre dou um exemplo, desculpe se tem algum médico aqui, mas um médico que chega lá no final da sua formatura, faz o juramento de Hipócrates, que vai fazer tudo pela vida e coisa e tal, se forma, muito bem. Aí chega uma hora que tem uma pessoa que não tem dinheiro para pagar e precisa do médico e ele não atende. São essas coisas que a gente tem que ver, né? Se você fez isso, você já está entrando numa situação que vai ter que resgatar depois. E você jurou salvar vidas, né? Jurou, não precisa jurar para Deus, tem que jurar para você. E a sua profissão é essa, de salvar vidas. Você negou isso, você está sujeito depois a um processo obsessivo, né? Então essa mera influenciação está sujeita a todo mundo, né? Agora imagina, nós tentamos estudar isso aqui, estamos estudando há tantos anos aqui, que a doutrina espírita, pelo menos que eu saiba, é a única que estuda essas situações. Temos dificuldade de lidar com isso. Imagina aqueles que não têm nem conhecimento dessas situações. Em que barco se meteram, ou que estão se metendo. É muito difícil. Por isso que a gente vê todas essas coisas que a gente vê na rua aí, é porque elas não têm ideia do sentido da vida, nem nós aqui. Se nós entendemos o sentido da vida, segundo João Nicolano Pires, diz que o sentido da vida é justamente a transcendência. Nós vivemos para desenvolver as potencialidades psíquicas que nós somos dotados. E a vida tem por sentido a transcendência. Transcendência é exatamente isso que eu falei. Nós já fomos assim, ó, criança, bebezinho, coisa e tal, e chegamos a essa idade, passamos por tudo isso, transcendemos tudo. Então essas situações começam por aí, de uma mera influenciação que é um agente, né, do desencarnado para o reencarnado, eu não gosto de dizer encarnado, mas é reencarnado porque nós somos mesmo, né, que passa a ser uma obsessão simples. Mas também tem nós, os reencarnados, que obsediamos os desencarnados. Sabiam disso? Não sabiam disso? Nós fizemos muito mal a quem morre, a quem desencarna, a quem morre. Tem muita gente que chega a dizer, já foi, já morreu, já devia ir há mais tempo. Já teve situações aqui em Florianópolis que teve uma briga no cemitério porque o cidadão que estava sendo enterrado não deixou no testamento dois fulanos ali da família. Mas tem uma outra situação, que nós obsediamos os desencarnados por amor. Mas é o amor que não devia ser, esse é o amor obsessivo, é a inconformidade. Por exemplo, quando nós perdemos alguém, ou seja, ninguém perde ninguém, nós nos afastamos. Cada dia que a gente está mais longe dessas criaturas que são próximas a nós, que já desencarnaram, cada dia que passa, nós nos aproximamos mais, a gente não fica mais longe. Porque cada dia que passa, nós estamos chegando também no nosso momento de desencarnar. Então, nós não nos afastamos, ficamos mais perto. Okay? Então, nós... Ai, meu Deus, e a gente se lamenta. Então, quer dizer, se eu sofro aqui, quem está me vendo e não pode fazer nada, sofre do mesmo jeito. Qual é a mãe que vê o filho sofrer, desencarna, o filho sofrendo que a mãe desencarnou, não vai sofrer também? Ou um pai, um irmão, um marido, tio, tia, avó, qualquer um. Então nós temos que aprender essa situação
e criar essa situação para o desencarnado, não quer dizer que a gente não chore. A gente tem sentimentos. Não quer dizer que a gente não sinta saudade. A gente tem sentimentos. Mas o que nós não podemos é prendê-los nessa situação de eles ficar presos e não evoluir no plano espiritual. Então nós estamos criando essa situação para eles. A outra coisa é entre nós. Nós nos obsediamos um outro. Muitas vezes, somente em chefias de repartições, aí, coisa e tal, que o chefe faz o que bem entende com o cara faz. Muita gente, se vocês observarem, no mundo inteiro existem criaturas que fazem das outras pessoas uns escravos. Tem vontade de fazer isso, fazem por vontade, ou seja, demonstra a imperfeição que nós somos. Né? Muitas vezes dentro da família, porque o pai exige que o filho tem que ser aquilo ali. Tem que se formar em medicina, mas eu não quero medicina. Mas tu tens que ser médico. Ou seja, o pai frustrado porque não foi, quer que o filho seja. Né? Como se nós fôssemos donos dos filhos. Nós não somos donos de ninguém. Tudo que nós temos é usufruto. Daqui a pouco não tem mais nada. Tanto que quando a gente desencarna, vai embora e acabou, não leva nada comigo. Então nós fazemos isso entre nós. Estou passando rapidinho para dar tempo de chegar no meu horário. Depois tem entre eles, os desencarnados também, eles lá se obsediam bastante. Ou seja, aquele que é mais forte impõe as suas vontades, a sua ira, ou seja, fala mais alto, porque ele fala mais alto diz que ganha, né? Mas se você enfrentar, você derrota. Vou te fazer mal, se não vai não. Pronto, já não faz mais, porque o cara quer fazer isso, e lá eles fazem. E isso acontece muito nos trabalhos de desobsessão, a gente descobre isso. Por quê? Aqueles que são os caciques, vamos dizer assim, mandam aqueles lá, os servidores deles vir nos trabalhos, para querer criar uma situação, mas eles são logo convencidos que não é por aí. Então a gente sabe que não é o chefe deles. Então essas criaturas também sofrem, como nós também fazemos muita gente sofrer. Certo? Não estou falando de pais que exigem disciplina dos filhos, é diferente, tá? Eu estou falando de fazer coisa mesmo que não precisa, né? Nós queremos fazer que os filhos sejam aquilo que nós não somos e nunca fomos. Então não é assim. Essa é uma situação. Depois tem a questão da auto-obsessão. A auto-obsessão. Nós criamos situações que não precisa. Nós nos automedicamos. Nós somos frágeis demais. Basta que uma pessoa diga uma coisa para nós, ou nós ficamos bravos, ou nós vamos procurar um médico, ou nós vamos procurar um conselho de alguém, porque alguém disse para mim isso. Ou seja, se eu me desequilibrei com aquela situação, eu estou trazendo essas energias para mim. Ora, a gente sempre diz assim, tem um exemplo daquele cara que faz hipnotização, né? Pega aquele reloginho, eu vou te hipnotizar. Ah, não vai, não faz, ele já está hipnotizando. Mas se ele pega o reloginho e faz para ti, eu vou te hipnotizar. Tu não vai, não. Ele não hipnotiza mais. Então você é dono de você. Você deixa acontecer porque você quer. O medo é importante, mas tem coisas que a gente sente medo que não precisa. A gente tem que enfrentar as coisas. Né? Muito bem, passando por uma outra fase da obsessão, a fascinação. Olha, o que é fascinação? Fascinação é um vislumbre. Né? Você dá um exemplo de namoro, né? Ele namora. Não adianta, pode dizer, não, aquilo ali, não é bom. Depois que o cidadão põe na cabeça, não tira mais, não adianta. Ou seja, está meio que anestesiado, né? Não acredita mais em ninguém, é aquilo ali e aquilo ali acabou. Ou seja, está fascinado. Nós temos fascínio por uma série de coisas. Eu sou fascinado por essa lua maravilhosa que está aí. Sou fascinado por isso, por comida. O fascínio traz isso.
E a fascinação, quando você está anestesiado, eu estou falando de coisas aqui, mas o fascínio que vem do plano espiritual, quando você acredita que aquele que está fazendo coisa para você é o seu mentor e está te levando para o buraco, né? Você não acredita em mais ninguém. Já é uma fase muito perigosa. Fascinação é uma coisa muito perigosa. Nós temos que tomar sempre cuidado. Olha, toda aquela... Por que eu estou agindo dessa forma? Eu nunca agi assim. Bom, se não é o seu hábito fazer isso, você está sendo induzido a fazer isso. E você não está percebendo. Tem uma pergunta 549 do Livro dos Espíritos, 459, não é 549, 459, que pergunta, o Kardec faz a seguinte pergunta: os espíritos influenciam nos nossos atos, nos nossos pensamentos? A resposta é o seguinte: muito mais do que imaginais, e que de ordinário mesmo são eles que vos dirigem. Então eu não vou fazer mais nada. São eles que não, dirigem para que lado? É para o lado que eu quiser. Você tem um anjo da guarda, quer te levar para um lado bom, você vai para o outro lado, é uma opção sua. A nossa vida, as atitudes são opções nossas, não são opções de mais ninguém. Você pede um conselho, veja se aquele conselho é racional ou não. Tem lógica esse conselho? Ou quer me botar mais para o buraco? Então a gente tem que observar mais, a gente fala demais e observa pouco. Então nós temos que tomar muito cuidado. A gente sempre fala aquele negócio, né? Essa questão da obsessão, questão do amigo e do colega, né? O colega se aproxima de você, teologia faz tudo. Você vira as costas. Agora o amigo, ele te diz tudo que tem que te dizer na tua frente. E teologia por trás. Esse é o amigo. O espírito é a mesma coisa, esse que se aproxima do obsessor. Ele vem e fala assim: você está muito bem, você vai acreditando. Né? E por quê? Porque você não questiona. Nós não questionamos. Você está bacana, por que tu está dizendo isso para mim? Não precisa dizer. Né? Esses elogios assim, a gente tem que tomar cuidado. Cuidado aí, né? O cidadão, às vezes, para chegar perto de uma moça, ele fala: mas tu tá uma maravilha, daqui a pouco não é nada daquilo, tem que tomar cuidado. E assim a gente tem que tomar cuidado com tudo. Porque essas questões de aproximação de homem, mulher e pessoas, é uma questão de energia, isso é sintonia, você é atraído pela energia. Não é pelas palavras, mas é pela energia. Você entra naquela sintonia, você é atraído assim. Mas às vezes a gente perde a cabeça, fica muito facinho. Me arrependi, não devia ter feito. Agir sem pensar, mentira. Ninguém age sem pensar. A gente pensa da forma errada, mas agir sem pensar não existe. Temos que tomar cuidado. Isso tudo está no Livro dos Espíritos, vocês podem olhar lá, tá? Depois tem a subjugação. Se na fascinação eu recebi uma anestesia, quando eu passei para a subjugação, que é a fase mais crítica e mais difícil de sair, ser subjugado, você passa a virar uma marionete na mão do plano extrafísico. Aliás, não é só lá. Se a gente diz que nós também nos obsediamos, nós também ficamos assim, no nosso meio, não é só, porque não vamos botar a culpa tudo ao desencarnado. Tem lugar aí que a gente vê, você está com um obsessor, tudo é obsessor, quer dizer, nós nunca somos culpados de nada, sempre é o desencarnado que é o culpado das coisas que a gente faz, e não é verdade. Então o subjugado, se é uma questão espiritual, ele faz você fazer miséria, faz até você se matar. Quando você entra na depressão, aquela profunda, e começa a escutar um monte de coisa, esse é o subjugado. Você vai cometer bobagem. Então o que a gente está alertando aqui? Para que a gente evite chegar nesses estágios. Preste mais atenção, observe um pouco as coisas. Não se irrite tão fácil.
Não se magoe tão fácil porque alguém te disse alguma coisa e já saiu magoado. O melindre é a pior coisa que existe. Esse é o nosso problema. Tem um cidadão que fazia uma palestra para nós aqui, infelizmente os dias que nós temos ele não pode vir. Mas ele disse uma vez aqui assim, quando aquele te diz um monte de desaforo, não adianta tu ficar bravo, ele está te colocando no devido lugar. Nosso amigo Geolá. Mas a gente se ofende, porque tudo que vem a gente não... deixa eu falar. Se a gente dissesse assim, deixa eu falar. Porque se eu entrar nessa sintonia, o que vai levar? Nós vamos entrar em famosas vias de fato e não vamos resolver coisa nenhuma. Não é assim que as coisas funcionam. É evidente que tudo que a gente vive aí não é tão simples assim, é difícil, né? Pode ser esse trânsito aí, né? Eu sempre diz, né? Eu já repeti isso, vou repetir mais uma vez, é a questão da paciência. Não tenho paciência. Eu, por exemplo, agora estou aprendendo, mas ainda não tenho, é difícil. E a gente tem o hábito de pedir a Deus para ter paciência. Aí ele bota você nessa fila da BR-101 aí e já fica resmungando porque não foi ouvido. Mas claro que foi ouvido. Se você pediu para ter paciência, caiu ali, agora tenha paciência. Então pratique, não é? Não pode ser. Vai praticar paciência com quem não te incomoda? Não existe isso. Então essa falta, essa ira, essa irritação nos leva a mudar a nossa vibração, o nosso pensamento e atrair todos esses pensamentos negativos para perto de nós. Então o que a gente tem que estar sempre, como a Julieta até falou, a gente sempre fala aqui no início, eleva os pensamentos. Leva os pensamentos a Deus. Faça uma oração para aquela pessoa que te ofendeu. É difícil, é. Mas você não diz que é cristão? Mas aí no Evangelho está escrito, amai os vossos inimigos. Amar os vossos inimigos não é lá abraçar e dar um beijo no cara que você não gosta, que te ofendeu. É não desejar mal para ele, ou seja, faça o contrário. Se ele te desejou mal, deseje o bem. E deixa seguir a vida dele. Você não é obrigado a gostar de ninguém. Nós estamos falando de energia, né? Você só gosta quando você tem uma certa essa empatia, você chega e já gosta, né? Tem coisas aí em casa que tem gente que gosta mais até do vizinho do que quem vive com ele. Isso existe. Isso demonstra que nós vivemos nesse mundo, que nós ainda estamos patinando aqui, nós temos resgate uns com os outros. Nós não nos encontramos por acaso. É porque tem que ser. Nós não estamos naquela família por acaso, porque é aquela que eu escolhi. E assim nós temos que viver. Então nós temos que fazer essa reflexão, todos nós, né? E passar a pensar de forma mais positiva, né? Dar um pouquinho mais de olhar para dentro de nós, nos conhecer um pouquinho melhor, para a gente melhorar um pouco a nossa existência nesse plano. Era isso. Eu já estou no meu horário, tá? Eu agradeço a energia que vocês passaram aqui para a gente, e voltem sempre, uma boa noite, e que Deus os abençoe, assim seja.